Kumichou Musume Chu Sewagakari. Bem, como vocês podem ver no título, esse aqui é um vídeo sobre o primeiro episódio sobre esse anime. Porém, eu já assisti todos os 5 episódios que eles lançaram. Só que fazer um vídeo sobre os 5 primeiros episódios seria complicado, já que eu comecei a ver no lançamento. Então, comentar agora os 5 depois de fazer, sei lá, 5, 4 semanas desde que eu vi o primeiro episódio, é complicado. É muito difícil. Então eu decidi só reassistir o primeiro episódio e comentar sobre ele nesse vídeo. Só que eu ainda também vou citar algumas coisas dos próximos episódios, só que sem dar spoiler. Mas bem, sem mais delongas, começando agora propriamente esse vídeo. Bem, na verdade, antes de eu começar a falar sobre o anime, eu preciso dizer do quanto eu amo obras como essa. Essas relações de pai e filha, sabe? Só que eu gosto ainda mais quando necessariamente não são pai e filha. Tipo assim, é um adulto tendo que ser responsável por uma criança. Isso porque, tipo assim, além de mostrar que laços não precisam ser sanguíneos, sabe? Você não precisa ter uma ligação de sangue com outra pessoa para poder se importar com ela, tanto quanto ela fosse um familiar, também mostra essa coisa, tipo assim, do quanto um adulto pode amadurecer só pela sensação de responsabilidade sobre outra pessoa, sabe? Porque uma coisa é ser responsável, tipo assim, por outro adulto. Porque um outro adulto já tem, tipo assim, ele já tem um senso de responsabilidade próprio, sabe? Ele não precisa ter que ele ter outra pessoa cuidando dele. E outra coisa é responsável por você mesmo, que, né, que tipo assim, a minha vida depende de mim. Então, tipo assim, muitas das vezes você tá, tipo assim, ou uma pessoa que se porta muito, ou outra que, tipo assim, tanto faz, deixa a minha vida do jeito que tá. Só que quando se trata de uma criança, sabe? Alguém que tá começando a vida agora, que não tem um senso comum, tipo assim, já definido, que tá tendo que aprender tudo do zero, sabe? Que precisa de uma figura que ela olhe, respeite e, tipo assim, se baseie nela para o que ela vai ver no mundo afora, sabe? Que cuide dela, é uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade muito grande. E toda essa pressão que você sente de ter que ser responsável por aquela criança já é o suficiente para causar um amadurecimento. Porque você sabe que ela precisa de você, que você provavelmente é tudo que ela tem agora. E que se não for por você, o que vai ser da vida dela a partir de agora? Então, por ela, você amadurece para garantir um futuro bom para ela, para garantir a felicidade dela. E eu acho isso lindo. Eu acho incrível esse tipo de tema. E eu amo ver obras como essa. Então, no momento que eu vi a sinopse, sabe? Que, claro, tem toda aquela coisa, tipo assim, não, é um Yakuza cuidando da filha do chefe, sabe? Então, tipo assim, tem toda aquela sensação, tipo assim, não, vai ser um anime de comédia, sabe? Mas, tipo assim, por mais que seja isso, por mais que parece que não vai ser algo tão sério assim pela sinopse, sabe? Ainda assim eu fiquei muito interessado, porque eu gosto desses temas. A questão é que eu não diria que eu me enganei completamente, mas eu fui pego desprevenido. Porque o que ele tem de comédia não é nem perto do que ele tem de seriedade. Eu digo isso porque as primeiras cenas que a gente tem são cenas com uma trilha sonora tão, tipo assim, ambiente, sabe? Que você sente o quanto aquelas cenas ali são sérias, sabe? São pesadas pelo lado do Kirishima e são tristes pelo lado da Ieka, né? Kirishima o protagonista e Ieka a garotinha. Sabe? Você sente o que eles estão passando naquele momento, você sente o significado de cada cena. No caso do Kirishima, que é um empregado, entre aspas, da Yakuza, né? Um cara que trabalha pra Yakuza, indo lá, tendo que resolver a situação dele e espancando geral, metendo a porrada em geral, sem pena nenhuma. Logo você vê, quem é o Kirishima? Um cara violento, sabe? Que faz o serviço dele bem feito, no sentido tipo assim, eu tenho que bater em todo mundo, eu bato em todo mundo. Só que ele não pensa nas consequências. E nós temos o lado da Ieka, que é a garotinha, que a gente vê ela sendo cuidada pela tia dela, e as primeiras impressões que a gente tem é que, tipo assim, é uma garota quieta, boazinha. Só que ela tem uma expressão ali bem, digamos que nas entrelinhas de tristeza. Porque existe também uma feição neutra nela que você vê em alguns momentos. Só que você consegue diferenciar essa expressão neutra para a expressão normal que ela mostra o tempo todo, que é de tristeza. Que é uma tristeza bem subjetiva, mas que dá para perceber nas feições dela. Então, logo de cara, o anime já apresenta o problema desses dois personagens e a razão para que eles precisam estar juntos, a razão para que eles precisam do outro. O Kirishima, um cara super violento, precisa de uma criança para que ele crie um senso de responsabilidade e entenda que a violência nem sempre é a solução. Que bater em todo mundo traz consequências. E ele tem que começar a olhar o que essas consequências faz com as pessoas à volta dele. Ele tem que começar a olhar para as pessoas à volta dele e começar a se preocupar mais com o quanto as ações que ele faz vão afetar elas. E a garotinha que ela precisa de alguém que cuide dela,
de alguém que esteja lá a maior parte do tempo, que olhe por ela. Porque apesar dela ainda ter a tia dela e o pai, os dois não podem ficar 100% do tempo com ela. Então, a maior parte do tempo, ela ainda continua sozinha. Ela ainda continua triste. Então, ela precisa de alguém que esteja lá por ela, que cuide dela, mesmo que não tenha que ser uma figura paterna. E esse que foi o diferencial desse anime, que eu olhei pra ele e falei, caraca, isso aqui é muito maneiro. O protagonista não tá lá pra ser um pai pra ela, pra ser a figura paterna. Ele está lá pra cuidar dela. Então, não é só aquela questão, tipo assim, que ele não tem um laço sanguíneo com ela, não. Ele não tem nem a responsabilidade de ter que ser o pai dela. Ele só está lá para ser o guardião dela. Só que ainda assim, ele tem que criar um laço tão importante de cuidar dela para visar o bem para ela, sabe? Ou seja, você não precisa nem que agir como um pai para se preocupar com a pessoa, para cuidar dela. Você não precisa nem ser um yakuza mandado pelo seu chefe, de certa forma. E eu digo isso porque o jeito que ele interage com ela é completamente diferente do jeito que a gente viu ele no começo do anime. E é aí que eu fiquei muito impressionado com esse anime, porque o anime apresenta, como eu já disse, o Kirishima violento, cabeça quente, bate todo mundo. Porém, conforme o episódio vai passando, a gente percebe que ele não é um cara impulsivo. Ele não é um cara cabeça quente. Ele não é um cara que perde a paciência dele com facilidade, ou que gosta de sair batendo em tudo para resolver a situação. Não. Ele, apesar daquele jeito dele, ele é muito consciente. Ele é muito observador. Ele sabe como ele tem que agir em cada situação. Então, sim, grande parte do tempo ele é um cara violento, mas é porque a situação demanda que ele seja. Pô, ele trabalha na Yakuza. É claro que ele vai ter que sair porrando o geral na maior parte do tempo, tendo que ser grosso, tendo que ser intimidador. Só que quando ele tá cuidando da Ieka, ou quando ele está falando com algum outro membro lá que ele se dê bem, tipo assim, até mesmo a relação dele com o Sugahara, que é meio que o Kohai dele, não sei qual é a melhor frase pra falar isso, o subordinado dele. Apesar dele ainda falar com o Sugahara de uma maneira muito intimidadora, sabe, dando bronca, batendo nele às vezes, ele ainda age de uma maneira muito mais suave do que quando ele tá espancando o resto das pessoas, sabe? E o jeito que ele interage também com a tia da Ieka, sabe? É muito interessante como, tipo assim, é o mesmo nível de gentileza que ele fala com a Ieka. Só que, é claro, ainda assim não escondendo aquela brutalidade que ele tem, porque ela sabe que não é o Yakuza. E o jeito que ele age com o chefe também, que é, ele respeita muito o chefe, admira, só que ele não tenta esconder a natureza dele. Mantém, tipo assim, o nível de respeito máximo, pra não falar nenhuma besteira pro chefe, só que aparentando ainda que ele é aquele cara que causa problemas pro chefe. Então esse anime, em tão pouco tempo, mostrou algo que eu vi em pouquíssimas obras por aí. Inclusive, a única que eu lembro que fez isso e tornou isso o foco da obra foi Tatami Galaxy. Foi a única obra que chegou lá e mostrou, olha só, os seres humanos não são seres unilaterais. Não são seres que são só dessa forma aqui e acabou. Não. Toda pessoa, todo ser humano possui mais de uma face. E veja bem, face. Eu não estou falando sobre máscara. Eu não estou falando sobre ser outra pessoa para agradar aos outros, agradar a maioria. Não. São faces, mais de uma. Todo ser humano tem uma face para cada ocasião. Tem uma face para cada situação. Todo ser humano se adapta a outros métodos, a outros ambientes para conseguir se adequar. E eu adorei como isso é mostrado, não só pela atitude do Kirishima, como a gente vê ele agindo diferente com cada um dos membros, mas também em relação à garotinha, em relação à Ieka. Porque ela, isso a gente vê que tipo assim, ela é uma garotinha muito quieta, sabe, muito boazinha e coisa do tipo. Porém, ela é assim porque a situação demandava. Veja bem, o pai dela é um chefe de Yakuza. Ele não tem tempo para ficar cuidando dela. Ele tem que cuidar do clã dela. Então, apesar de ela ser ainda uma criança, ela consegue entender toda a responsabilidade que o pai dela tem. Então, em vez de ficar pedindo atenção, em vez de ficar agindo, digamos, como uma criança, sabe? Demandar afeto, coisa do tipo, não. Ela fica quieta. Porque ela não quer ser um estorvo pro pai dela. Ela não quer ser um estorvo para nenhum adulto em volta dela. Então, ela age de uma maneira que não tenha problema nenhum. Que tudo esteja bem, que tudo esteja ok, que ela esteja bem. Porque ela não quer preocupar os outros adultos. Ou seja, ela, apesar de ser uma criança, ela age com uma maturidade incrível. Porque ela entende a dificuldade que os adultos estão passando. E ela tenta não ser um estorvo para eles. Claro, isso é um problema para a vida dela. Porque ela está se reprimindo pelo bem deles. Ela está deixando de aproveitar a vida dela. Porque ela está se preocupando com eles. Tanto que nesse episódio, inclusive, tem uma cena que mostra do pai dela falando com ela, tipo assim, num flashback, que, ah não,
você sabe que eu não posso fazer muitas coisas por você, por conta do meu trabalho. Porém, não é para você se reprimir. Não é para você guardar tudo que você sente. Não. Você ainda pode continuar sentindo isso. Você ainda pode se expressar. Então, o próprio pai dela demonstra preocupação em relação a isso, sabe? Em relação a essa maturidade dela, que ela demonstra. E é muito bom ver um anime que levou isso a sério. Que levou toda essa personalidade madura dela como algo relevante, como um propósito para a história e para a construção da personagem dela. E agora, voltando para o Kirishima, é muito interessante também em relação a essas faces que ele mostra, porque digamos que ele tem uma face para cada um dos personagens, né? Ele também tem uma face, não é uma face na verdade, é uma questão da personalidade dele, que é algo tipo assim muito interessante porque a gente é apresentado como ele sendo um cara muito violento, um cara cabeça quente. Só que ele também demonstra ser muito gentil. Aí você fica pensando, caraca, quem o Kirishima é afinal? Você vendo certas ações do Kirishima, vendo certas atitudes e principalmente o quanto observador ele é, você percebe que ele na verdade é uma pessoa gentil. O lado violento dele, como eu disse, é a forma como ele se adaptou ao ambiente dele. Ele é um cara de Yakuza. Ele tem que ficar porrando pessoas por aí. Logo, ele tem que agir desse jeito. Então é natural ele ser, a parte do tempo, uma pessoa violenta. Só que em poucas vezes que ele demonstra um lado mais gentil, a gente vê que isso parece ser da natureza dele. Tem momentos que, tipo assim, é algo que nenhum outro personagem perceberia e ele percebe. Ele é muito observador. O momento que a Ieka vai lá e guarda a folha embaixo da mochila dela e ele se lembra disso depois, é algo que, tipo assim, caraca, nenhum outro personagem se importaria com isso. Mas ele se importou. Ele tá sempre olhando a Ieka. Ele tá sempre observando ela. Ele tá sempre olhando por ela. Ele está sempre sendo responsável por ela. E isso me impressionou muito nessa obra. Eu acho que eu já falei isso muitas vezes, né? O quanto impressionado eu fiquei com essa obra. Mas de verdade, eu fiquei muito impressionado nessa obra como... Tipo assim, eu falei, nessas obras, geralmente é para criar uma maturidade no adulto e é para criar, digamos que, tipo assim, uma liberdade para a criança. Ela poder se libertar e poder, tipo assim, agir como uma criança para alguém, né? Só que no caso do Kirishima, ele é muito responsável já. Ele age de uma maneira, tipo assim, muito cuidadosa com ela. Ele observa muito bem ela. Então, o intuito da obra não é amadurecer o Kirishima, mas é libertar ele também. Da mesma forma como a Ieka, conforme vai passando o tempo e conforme vai passando os outros episódios, ela começa a agir mais como uma criança, mostra muito mais esse lado alegre dela, deixa de tentar ser a criança madura, super responsável, e se torna muito mais uma criança buscando a atenção do Kirishima. O Kirishima, ele para de ficar agindo como um cara violento a maior parte do tempo e começa a agir muito de maneira mais gentil. Claro, muito disso porque ele está junto da Ieka. E é aí que tá. Quanto mais você age de uma maneira, quanto mais você está usando a mesma face, mais as outras são afetadas por ela. O Kirishima, a maior parte do tempo, ele é um cara violento. Logo, ele acaba parecendo ser violento, mesmo quando ele não quer ser. Só que agora que ele tá a maior parte do tempo cuidando da garotinha, ele tá sendo uma pessoa muito mais suave, muito mais gentil, que é da natureza dele. Mas bem, minha conclusão é que toda essa questão das faces, que torna essa obra tão única, tão diferente das outras, não é o foco dela. Não é sobre isso a história, entendeu? Não é nem o tema dela. Só que é algo que ela faz naturalmente. Porque faz parte da vida, faz parte das pessoas criarem várias faces. Então, isso que torna ela tão especial para ser assistida. Só que a história continua ainda sendo do Kirishima cuidando da Ieka, da relação dos dois. E isso é muito bem feito. A relação deles conforme os episódios vai evoluindo muito bem. Tanto que, inclusive, o episódio 4, que foi um episódio que eu me impressionei bastante, porque foi um episódio bem inusitado, algo que eu não esperava, foi basicamente para mostrar o quanto o Kirishima se importa com ela. Tipo assim, não vou dar spoiler dele, porque digamos que o final é bem surpreendente pra quem, tipo assim, fica... Caraca, que episódio é esse? Mas, tipo assim, o episódio todo mostra o Kirishima, digamos que, tipo assim, vivendo uma outra vida, de certa forma, e no final, ele acaba sentindo falta dela. Tipo assim, ele tá lá fazendo um monte de coisa, tá o tempo todo ocupado e coisa do tipo, só que sempre quando ele tá livre, em algum momento, ele pensa nela. Pensa o quanto ele sente falta dela. E percebe que ele não quer ter outra vida, ele quer estar ao lado dela. Então a relação deles evolui muito bem conforme os episódios vão passando. E toda essa coisa, como eu disse, sobre a questão das faces, é aprofundada também. Claro, de maneira natural. Inclusive, no episódio 3, ocorre uma cena que eu gostei muito, que é a da Ieka chegando pro Kirishima e falando: você é uma pessoa muito gentil.
eu quero ser tão gentil quanto você quando eu crescer. E o Kirishima, apesar de ter ficado meio sem jeito, tentar dizer que ele não é nada gentil, ele responde para ela falando: você vai ser mais gentil do que eu. Gente, eu acho que tudo isso daqui é mais do que o suficiente de razão para vocês assistirem a essa obra. E se não for o suficiente, eu ainda posso dizer uma coisa que, tipo assim, vai deixar vocês meio que intrigados, que é, bem, o estúdio desse anime é o Estúdio Phil. Então, se vocês estiverem pensando, caraca, de onde vem uma animação tão boa assim, ao ponto de, caraca, as expressões faciais mostrarem exatamente o que os personagens estão sentindo, bem, Estúdio Phil. O mesmo estúdio que fez a segunda temporada de Oregairo, que pra mim tem uma das melhores expressões faciais que eu já vi nos animes. Então, para quem estava se perguntando se o Estúdio Phil ainda era capaz de fazer algo tão bom assim, apesar da terceira temporada ter sido algo bem abaixo do que a gente esperava, bem, tá aí, né? Esse anime tá bem acima da média. Tá muito acima da média. E pra mim, é o melhor anime dessa temporada.